Maravilhoso e glorioso Deus, quero te agradecer, ó Pai querido, por esta manhã maravilhosa, por nós estarmos na sua casa para te adorar e para glorificar ao seu bendito e maravilhoso nome. Pai, nesse momento nós iremos pregar a tua palavra, e a tua palavra é poderosa, a tua palavra é abençoadora, a tua palavra, Senhor, é que gera mudança e transformação na nossa vida. Fala, Senhor, conosco através da tua palavra. Alimente a sua noiva, alimente a sua igreja, que a sua igreja, Pai amado, ouça a sua voz falar. Meu Deus, a igreja não veio ouvir a voz de um homem, a igreja quer ouvir a sua voz, e quando o Senhor fala, alguma coisa se move. Quando o Senhor fala, alguma coisa acontece. Quando o Senhor fala, o céu se move. Quando o Senhor fala, a terra se movimenta. Senhor, derrama sobre a nossa vida nesta manhã a tua graça, a tua glória. Abre o céu, Senhor, que a tua igreja sinta o poder do teu Espírito Santo, que o teu Espírito Santo, ó Pai, tenha liberdade nessa manhã de operar em nosso meio. Deus, cerca esse lugar com a tua glória, cerca esse lugar com a tua presença, cerca esse lugar com o seu poder. Pai, aqueles que estão, ó Deus, desanimados, que receba ânimo. Aqueles que estão tristes, que receba alegria. Aqueles que estão fracos, que receba força. Aqueles que estão precisando, ó Pai amado, de um renovo espiritual, que seja renovado nessa manhã. Ó Deus, que seja uma manhã de renovo. Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, é plaçaio da rabagado bachúria, derramanaia, desa plaçamia fá, deracove da manaia, xandera bacheia. Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, que seja nesta manhã a sua reunião. Aleluia. A igreja pode sentar. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos diante de um texto maravilhoso e extraordinário. Capítulo 26 do livro de Gênesis fala acerca de Isaque, o filho de Abraão, um homem que nasceu através de um grande milagre e através de uma perseverança muito grande do seu pai Abraão. Isaque é fruto de milagre e ele sabe disso. Isaque, ele viu de perto o quanto Deus trabalhou na vida do seu pai Abraão. Isaque teve experiências com seu pai Abraão extraordinária. E agora, depois da morte de Abraão, Isaque, ele tem que trilhar os passos do seu pai, porque Abraão passou um legado de fé para Isaque. Isaque, ele recebe de Abraão uma herança de fé. Isaque recebe de Abraão a paixão. Isaque recebe de Abraão a paixão por um Deus único, verdadeiro e santo. Porque Abraão, ele não se curva diante dos deuses de Terá. O pai de Abraão, que era Terá, era idólatra, fabricador de deuses em Ur dos Caldeus. Diante de tantos deuses, Abraão não se curva, ele resolve servir ao Deus dos céus. E essa herança passou para Isaque. Isaque, ele recebe essa herança do seu pai. O texto começa dizendo que houve fome na terra
houve fome na terra, escassez de pão, escassez de alimento. E geralmente, quando se há fome na terra e escassez de pão, o chefe da família, ele vai tomar algumas atitudes que ele julga ser importante para a sua casa, para o seu clã, para a sua família. Observe que no livro dos Juízes, quando a fome na terra em Belém do Pará, quando há fome em Belém, a Bíblia diz que Noemi, junto com a sua família, sai de Belém, a casa do pão. Mas ela sai de Belém porque houve fome na terra, havia fome em Belém. Então Noemi pega a sua família e sai. E nessa saída da terra do pão, por causa da fome, ela perde o marido, ela perde os 2 filhos. Geralmente, diante de uma situação adversa que se levanta contra a nossa vida, muitas vezes a gente quer fugir, a gente quer correr. A fome na terra, sim, há fome na terra, mas há um Deus que governa a terra, há um Deus que lidera a terra, há um Deus que é grande, que é poderoso, há um Deus que o céu é o seu trono, a terra é o escabelo dos seus pés. Isaac, ele vai se desesperar, porque a fome na terra fez Isaac mudar de habitação, sair do lugar onde Isaac estava. E lá em Gênesis, no capítulo 24, versículo 62, revela onde Isaac estava. Ora, Isaac vinha voltando de Beer-lahai, que quer dizer, o poço daquele que vive e me vê, porquanto habitava nas terras do Neguebe. Olha só, Isaac está habitando na terra daquele que vive e vê. Ele está com a sua família na terra daquele que vive e daquele que vê. Mas nessa terra aqui, a fome chegou. Então, chegando a fome, Isaac resolve mudar de habitação. Ele resolve sair desse lugar onde Deus vê, onde Deus está vendo ele, contemplando ele, para ir para uma terra onde há prosperidade. Só que no afã de Isaac sair dessa terra, Isaac, ele não busca a direção de Deus. Ele está saindo dessa terra, mas ele não dobra os joelhos para dizer: Senhor, qual é a terra? Qual é a terra, Senhor? Diz para mim qual é a terra, onde eu posso descansar, onde eu posso habitar com a minha casa, onde eu posso habitar com a minha família. Não, ele vai tomar uma decisão precipitada, ele sai da terra. O propósito de Isaac era ir para o Egito, Deus intervém. O propósito dele era ir para o Egito, que estava uma potência na economia. Então ele pensou: eu vou para o Egito. Só que antes dele descer para o Egito, Deus, ele fala com Isaac e diz: não desça para o Egito. Não desça para o Egito, Isaac. Você não precisa ir para o Egito. Vai para a terra que eu te mostrar. Vai para a terra que eu te revelar. Vai para a terra que eu falar para você, Isaac, porque na terra em que eu te revelar, eu serei responsável pela sua vida, eu serei responsável pela sua casa, eu serei responsável pela sua família, porque onde eu te planto, onde eu te coloco, lá eu cuido de você, lá eu guardo você, lá eu protejo você. Agora não toma, Isaac, nenhuma decisão precipitada. Não desce para o Egito, porque Deus disse: fica na terra que eu te mostrar, porque essa terra eu vou dar para você, eu vou dar para você, vou dar para a sua descendência,
Porque eu tenho uma aliança com Abraão. Eu tenho uma aliança com Abraão. E eu gosto quando Deus diz para Isaac: eu tenho uma aliança com Abraão. Deus está dizendo para Isaac: eu vou lhe dar a terra, mas porque eu prometi a Abraão, queria dar. Eu vou abençoar sua descendência, mas porque eu disse para Abraão que iria abençoar. Olha, Isaac, Abraão andou comigo, guardou meus estatutos, guardou meus mandamentos, guardou os meus preceitos, andou diante da minha presença com obediência, me honrou, e por culpa da honra que Abraão me deu, eu vou abençoar você, Isaac. Agora, para que eu te abençoe, você vai ter que estar debaixo da cobertura de Abraão. Isaac, a bênção vai vir para você, mas para que eu te abençoe, você vai ter que estar debaixo da bênção de Abraão. Ou seja, ele guardou os mandamentos, guarde também. Ele guardou os preceitos, guarde também. Ele guardou os estatutos, guarde também. Ele andou comigo, ande também. Ele me obedeceu, me obedeça também. Ande debaixo, Isaac, da cobertura de Abraão. Tem coisas que vai acontecer com os filhos, que serão por causa da intimidade do pai com Deus. Eu fico olhando para o meu filho, o Felipe, que é o mais velho primogênito, e é interessante que na minha vida, o que eu sonhei, parece que Deus arrancou de mim e colocou dentro dele. Na minha juventude, o meu sonho era tocar violão. Tentei aprender, mas não fui adiante porque o meu pai não tinha dinheiro para me dar um violão. O meu filho nasceu e ele toca violão. Os sonhos que eu tinha, pastor Joabe, o Felipe tem todos eles. E eu fiquei pensando comigo, como pode? Os sonhos que eu tinha, esse menino tem o mesmo sonho. Aí Deus ministrou ao meu coração: lembre, meu filho, que eu fiz a promessa a Abraão, mas a promessa veio para Isaac, de Isaac para Jacó, de Jacó para a sua descendência. Tem coisas que Deus promete aos pais que não vai se cumprir na vida dos pais. Tem coisas que Deus promete que vai ser derramada na vida dos filhos. Isaac está sendo abençoado por Deus por causa da unção de Deus na vida de Abraão e da promessa que Deus fez ao seu pai. Deus cita o nome de Abraão para Isaac para lembrar ele: meu filho, lembre-se que o teu pai andou comigo. Lembre-se, meu filho, que o teu pai andou comigo. Que aquilo que está acontecendo na sua vida é porque um dia alguém orou. É porque um dia alguém olhou para o céu e disse: Deus, abençoa meu filho, abençoa minha filha, abençoa meu filho, abençoa minha filha. Alguém profetizou a bênção na tua vida para você estar desfrutando das bênçãos de Deus hoje. Lembra quando você dizia: bênção, mãe? E ela dizia: Deus te abençoe, meu filho. Bença, pai, e ele dizia: Deus te abençoe, minha filha. Lembra dessas palavras abençoadoras da tua mãe e do teu pai? Hoje você está debaixo da bênção, porque um dia alguém te abençoou. Isaac, ele tem que ter isso na memória. Deus deixa claro para Isaac que ele tem que ter isso na cabeça, que a bênção que ele está desfrutando é porque ele teve um pai de muita intimidade e muita comunhão com Deus. Mas Isaac vai para Gerar, é o local que Isaac vai.
não tem no capítulo 26 nenhum versículo mandando Isaac ir para Gerar, nenhum. Ele vai para Gerar porque ele quer. Ele vai para Gerar porque é um desejo do coração dele. Ele vai para Gerar porque é um projeto dele, é um propósito dele. E algumas coisas se complicam na vida de Isaac em Gerar, porque é um projeto pessoal dele, de Isaac. Deus não disse para Isaac: vai para Gerar, meu filho, habita lá em Gerar. Não, porque Gerar é uma terra de transição. Deus proibiu Isaac ir para o Egito. E você acha que Deus queria Isaac em Gerar, terra dos filisteus? O mesmo nível de pecado, de desobediência do Egito, o mesmo nível de pecado e desobediência lá dos filisteus. A idolatria era a mesma, o pecado era o mesmo, o envolvimento com a desobediência era muito grande, tanto na terra dos filisteus como no Egito. Mas Isaac quer ir para Gerar. Em Gerar, Isaac não ouve a voz de Deus. Em Gerar, Isaac não levanta nenhum altar. Em Gerar, Isaac não adora o Senhor. Gerar significa noite. E Gerar foi realmente uma noite na vida de Isaac. Porque lá em Gerar, ele começa mentindo. Ele começa mentindo. Ele começa mentindo. E parece que faltou fé em Isaac. Faltou confiança em Deus em Isaac. Porque ele vai trilhar o caminho de Abraão. Abraão mentiu, dizendo que Sara era sua irmã. Isaac vai fazer a mesma coisa. Não era esse tipo de imitação que Deus queria para Isaac. Deus não queria que Isaac imitasse os pontos negativos de Abraão. Deus queria que Isaac imitasse a fé de Abraão, a obediência de Abraão. Mas ele vai imitar justamente o ponto negativo. Ele vai mentir tanto quanto o pai. E quando ele entra em Gerar, que era como se fosse a capital dos filisteus nessa época, quando ele entra em Gerar, que os homens da terra perguntam para ele: quem é essa mulher? Ele diz: é minha irmã. Por que Isaac não disse que era sua esposa? Agora, por que, meu pastor Joabe, Isaac vai para Gerar, se ele sabe que a terra é perigosa? Por que Isaac vai para Gerar, se ele sabe que se revelasse que Rebeca era sua esposa, ele poderia perder a vida? Mas mesmo assim ele vai, sabendo que é um povo ruim, é um povo mau, é um povo sem aliança com Deus. Ele vai para Gerar. E quando chega lá, ele vai trilhar o caminho da mentira. Ela não é a minha esposa, ela é a minha irmã. Com medo da morte, ele não revela que é casado com Rebeca. Quando a gente está fora do centro da vontade de Deus, a gente começa a deslizar. Quando a gente está fora do centro da vontade de Deus e da terra que Deus quer para nós, a gente começa a falhar. Quando a gente começa a andar nos nossos projetos pessoais, em detrimento dos projetos de Deus para a nossa vida, a gente começa a cometer erros e pecados. Porque fora do centro da vontade de Deus, nós perdemos a sensibilidade e o temor. Ela é a minha irmã. Só que havia uma janela, e a Bíblia diz que Abimeleque vai olhar pela janela, e vai ver que Isaac
estava acariciando Rebeca. Haverá sempre uma janela para revelar seus pecados ocultos, porque nada fica oculto diante de Deus, nada fica oculto diante do Senhor. Haverá sempre alguém na janela olhando e dizendo: ó, não é crente, ó, não é servo de Deus, ó, não serve ao Senhor. Haverá sempre alguém na janela observando, e Abimeleque observa e vê Isaac acariciando Rebeca. Em Gerar, Isaac vai ser repreendido por um ímpio, no local onde Isaac deveria ter uma vida irrepreensível, porque lá dentro dessa terra, ele é o justo, ele é o diferente, ele é o que deve ser o diferencial. O que é que vai acontecer? Ele vai ser repreendido por Abimeleque. O que foi que você fez? Ela é sua esposa, você disse que era sua irmã. A qualquer momento, qualquer homem aqui da terra poderia se envolver com a tua mulher, deitar com ela, e você traria maldição para a nossa terra, culpa para a nossa terra. O que foi que você fez, rapaz? Isaac olha e diz: não, porque eu temia a morte, eu fiquei com medo da morte, eu fiquei com medo de morrer nessa terra, eu fiquei com medo de alguém me matar aqui, por isso que eu menti, por isso que eu falei mentira. E cadê o Deus do pai dele? Cadê o Deus do pai dele? Deus havia falado para ele: eu vou ser com você, eu vou te abençoar, eu vou te dar essa terra, eu serei contigo. Deus tinha falado com Isaac. E cadê a confiança no pai dele? Diante de uma circunstância adversa, ele resolve trilhar o caminho da mentira. Perca a cabeça, mas fala a verdade. Perca a cabeça, mas fale a verdade. Seja como João Batista, ainda que arranque a sua cabeça, mas fale a verdade, porque você não tem compromisso com a mentira, você tem compromisso com a verdade. Em Gerar, Isaac prosperou, mas nem sempre a prosperidade é símbolo da presença de Deus. Tem homens prósperos na terra, riquíssimos, mas vazios de Deus. Nós não podemos atribuir bens materiais à presença de Deus na vida do homem. Em Gerar, ele foi abençoado, multiplicaram-se as ovelhas, os bois, os servos, ele ficou poderoso de rico, riquíssimo, ele prosperou lá na terra. Tem pessoas que acham que quando estão com bens materiais, tudo está dando certo na vida financeira dele ou dela, acha que Deus está presente, que Deus está com ele. Ele diz: não, Deus está comigo porque Deus está me abençoando, porque Deus me deu isso, porque Deus me deu aquilo. Você não precisa de bênção material para a presença de Deus estar na sua vida. Com a porta aberta ou a porta fechada, Deus é contigo. Com saúde ou sem saúde, Deus é contigo. Com carro ou sem carro, Deus é contigo. Com dinheiro ou sem dinheiro, Deus é contigo. Isaac cresce tanto nessa terra que Abimeleque disse: não dá para você ficar entre nós. Você ficou mais poderoso do que a gente. Não dá para você ficar na terra de Gerar, Isaac. Saia da terra. Saia do nosso meio. Ele está sendo expulso de Gerar. Podem até expulsar você do local onde Deus não te colocou. Do local onde Deus não te colocou, alguém pode até arrancar você de lá.
Agora eu quero ver arrancar você do local onde Deus colocou você. Do local onde você resolveu ir por conta própria, alguém pode até arrancar você de lá. Agora, do local onde Deus te plantar, ninguém arranca você de lá, porque foi Deus que te colocou. Vai embora da nossa terra, Isaac. E ele desce para um vale que havia em Gerar. Ele não sai da terra. Ele desce para um vale que havia em Gerar. Ele se afasta um pouco de Abimeleque. A inveja tomou conta dos filisteus. Nesse vale, meu pastor, ele resolve reabrir os poços que foram entulhados pelos filisteus, que Abraão havia cavado esses poços. E ter um poço naquela época é importante hoje, mas muito mais importante naquela época. Ter um poço era ter uma fonte de vida. E Abraão, ele abriu muitos poços. Só que esses poços, os filisteus, por inveja, entulharam, taparam os poços que Abraão abriu. Aí o que é que vai acontecer? Isaac vai reabrir esses mesmos poços. E vai dar o mesmo nome que Abraão deu. Eu gosto dessa posição de Isaac. Espera aí, eu quero beber da água que papai bebeu. Eu quero beber da fonte que meu pai bebeu. Eu quero abrir os poços que taparam, que fecharam, mas que foi meu pai que abriu. Então eu quero beber da mesma fonte. É um perigo quando a gente começa a beber de outras fontes. Você tem uma fonte aqui. A fonte da água é o pastor Joabe. Ele é a fonte. Ele é o poço que você bebe aqui nesta casa. Ele é o poço que você bebe aqui nesta congregação. Cuidado com algumas fontes e poços que tem por aí, que muitas vezes vai de encontro à teologia, à doutrina do seu pastor. Isaac vai dizer: não, eu não quero outros poços, vou beber num poço de meu pai. É do meu pai Abraão, porque eu sei que a água é boa. Então da água do meu pai eu irei beber. Então ele vai reabrir e ele não muda nada. Não muda nada. Ele diz: não, o nome vai ser o mesmo. O nome vai ser o mesmo. Só que ele vai abrindo um poço. Ele abre um poço. Os filisteus chegam, discute e diz: o poço é nosso. Esse poço é nosso. E ele colocou o nome de Ezeque, que quer dizer discussão. Em Gerar é um lugar de inveja, é um lugar de discussão. Ele abre a fonte de água e eles dizem: é nosso. Isaac abriu mão. Isaac não quer discutir. Ele quer abrir poço, ele não quer discutir. Então ele abre mão do poço que abriu. Ele vai abrir um outro poço. E ele dá o nome de Sitna. Porque mais uma vez os filisteus se levantam e dizem: esse poço é nosso. E ele dá o nome de Sitna, que quer dizer inimizade. Uma terra de inimizade. Uma terra que Isaac não fez amigos. Isaac não fez amigos em Gerar. Esse poço é nosso. Sitna, inimizade. Isaac abre mão também desse poço.
ele abre um outro poço, e por esse poço ninguém discute, por esse poço ninguém briga, e ele coloca o nome Rehobote. O nome desse poço é Rehobote, que quer dizer lugar espaçoso. De replaçaio da rabagado bachúria de ramanaia. O terceiro poço que Isaac abre, ele diz Rehobote, é lugar espaçoso. Ele está dizendo: Deus está me colocando no lugar espaçoso. No momento eu estava no lugar apertado, um lugar de opressão, de inimizade, discussão, mas agora não. Deus está me levando para um lugar espaçoso. A terra que Deus vai te dar é um lugar espaçoso, espaçoso, espaçoso. Deus vai te levar para um lugar espaçoso. Deus vai te tirar do lugar estreito. Eu sinto a unção profética nessa manhã. Eu sinto a unção profética nesse dia. O Senhor vai tirar você do lugar estreito e vai te colocar no lugar espaçoso. Quem toma posse dessa palavra, levanta a mão para o céu, abra a boca da glória ao nome do Senhor. Ele vai te levar para um lugar espaçoso. Oh, de replaçaio da rabagado bachúria de ramanaia. Dessa plaça minha fada era couve da manaia, xandera baixeia. Ele agora vai sair de Gerar, porque Isaac percebeu: aqui não é o lugar que Deus me quer. Então eu preciso sair de Gerar. Tenha sensibilidade espiritual para entender os propósitos de Deus na sua vida. Tenha sensibilidade espiritual para você entender os propósitos de Deus na sua vida. Isaac poderia permanecer lá em Gerar, mas Isaac sabe que é uma terra de tribulação, então ele vai sair de Gerar, porque não é o local de Deus, e ele vai para Betseba. Ele vai para Betseba. Olha o que diz Gênesis, capítulo 21, versículo de número 29. No passado, 80 anos antes desse episódio na vida de Isaac, 80 anos antes, Abraão fez uma aliança com Abimeleque. Abimeleque é um título, não é um nome. Como fosse Faraó, presidente, Abimeleque é um título. Esse Abimeleque do capítulo 26 não é o mesmo que fez aliança com Abraão. Versículo 21, capítulo 21, verso 29. E perguntou Abimeleque a Abraão: que significam estas 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: estas 7 cordeiras receberás da minha mão, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Pelo que chamou aquele lugar Betseba, porque ali os dois juraram, e assim fizeram um pacto em Betseba. Depois se levantaram Abimeleque e Ficó, o chefe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Betseba, invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno, e peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Para onde Isaac vai? Para onde ele vai? Diga: Betseba. Isaac vai para a terra onde Abraão levanta um altar, onde Abraão adorou o Senhor, onde Abraão invocou ao Senhor.
era nessa terra que Deus queria Isaac. Era justamente nessa terra. Betseba quer dizer 7 cordeiras ou juramento, por culpa da aliança de Abraão e Abimeleque. Em Betseba a vida de Isaac mudou, porque lá a primeira coisa que aconteceu na vida de Isaac, ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Olha só, aí no versículo 23, 24 e 25, no verso 26. Depois subiu dali a Betseba, e apareceu-lhe o Senhor na mesma noite e disse: eu sou Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e te abençoarei, e multiplicarei a tua descendência, por amor do meu servo Abraão. Isaac ouviu a voz de Deus. Fora do centro da vontade do Senhor, dificilmente você ouvirá a voz de Deus. Fora do centro da vontade de Deus, dificilmente você vai ouvir a voz de Deus falar com você. Mas Deus nunca mais falou comigo, Deus nunca mais deu uma palavra para mim, Deus nunca mais ministrou ao meu coração. Se pergunto, será que eu estou no centro da vontade de meu Pai? Será que eu estou no centro da vontade do meu Deus? Porque fora do centro da vontade de Deus, não ouviremos a voz do Senhor. Quando Isaac, ele desce para Betseba, ali Isaac estava no centro da vontade de Deus, e ele vai ouvir a voz de Deus falar com ele. Segundo, Isaac adorou. Olha só, você não vai ver nenhuma expressão gerada dizendo Isaac invocou o nome do Senhor, Isaac adorou. Mas em Betseba, Isaac adora o Senhor. Isaac invocou ao Senhor. No centro da vontade de Deus é mais fácil a adoração. Quando a gente está no centro da vontade de Deus, a adoração fica livre. A gente dá glória, a gente dá aleluia, a gente louva, a gente levanta a mão, a gente chora, a gente se quebranta, a gente se lança aos pés do Senhor. Quando a gente está no centro da vontade de Deus, a gente invoca o nome do Senhor, a gente ora, a gente adora, porque a adoração fica livre. Porque quando nós estamos no centro da vontade dEle, é mais fácil adorar, é mais fácil adorar, é mais fácil dar glória. Eu já estive fora do centro da vontade de Deus. Eu já estive. E confesso para vocês que para adoração é desesperador. Fora do centro da vontade de Deus, a gente perde o desejo da leitura da palavra. A gente perde o desejo pela oração. A gente vai ao culto e quer que termine logo. Fora do centro da vontade de Deus, a gente não sente absolutamente nada. A gente está no culto, mas a gente não está sentindo nada da presença de Deus. Já estive nesse caminho de estar fora do centro da vontade de Deus, em desobediência, e eu olhar para dentro de mim e dizer: qual o sentido de estar nesta casa? Qual o sentido de estar no culto? Qual o sentido de estar te cultuando e não cultuar a Deus? Mas também já estive do lado de estar no centro da vontade de Deus e entrar num templo e dizer: não importa quem vai pregar, não importa quem vai louvar, não importa quem vai orar, porque eu quero é adorar, eu quero é cultuar, eu quero é louvar, eu quero enaltecer ao Senhor. Ele adorou. Depois de muito tempo sem adoração, Isaac adora, invoca o nome do Senhor. E por último, Isaac levanta um altar. Muito tempo sem Isaac levantar um altar. Em Gerá não tem altar levantado, mas em Betseba, Isaac levanta um altar ao Senhor.
E esse altar tipifica Jesus. Esse altar tipifica Cristo. No centro da vontade de Deus, a gente levanta altares. No centro da vontade de Deus, a gente levanta altar, ou seja, no centro da vontade de Deus, a gente levanta Cristo, a gente exalta Cristo, a gente enaltece Cristo, a gente louva a Jesus. No centro da vontade de Deus, ainda que alguém chegue e diga: João Batista, você precisa fazer alguma coisa, João. Por quê? Porque aquele homem, João, que você batizou lá no Jordão, ele está batizando mais pessoas do que você. Ele está com mais discípulos do que você, João. Você tem que fazer alguma coisa. João olhou e disse: calma, meu filho, eu estou no centro da vontade de Deus. Eu sou apenas uma voz, não mais do que isso. Importa que ele cresça e eu diminua. Importa que ele cresça e eu diminua. Importa que ele cresça e eu diminua. Levante o altar. Levante Jesus. Levante o altar. Levante Jesus. A levantada do altar de Isaac, ele estava dizendo: Senhor, que eu desapareça e que o Senhor apareça. Senhor, aqui está o cordeiro no altar. Eu estou declarando que o Senhor é o meu tudo, que o Senhor é minha vida, que sem Ti eu não vivo. Senhor, eu estou levantando o altar de adoração ao Senhor, porque eu entendo que Tu és o Deus do meu pai Abraão, mas eu não quero que somente o Senhor seja o Deus do meu pai Abraão. Eu quero que na história o Senhor também seja o meu Deus, o Senhor também seja o meu Senhor. Eu estou levantando o altar. É a manhã de levantarmos altares. É a manhã de entendermos que Jesus tem que ser o centro. É a manhã de entendermos que Jesus tem que ser o centro. É por Ele, porque dele e por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele e por Ele, para Ele são todas as coisas. Levante Cristo nessa noite, nessa manhã, nesse dia na sua vida. Levante Cristo. Que você seja envolvido com a fumaça do altar. Que você seja envolvido com a fumaça do altar. Que a fumaça do altar te envolva. Que você venha assumir nesse altar que é Cristo. É que nem Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo, mas Cristo, mas Cristo, mas Cristo, mas Cristo, mas Cristo, Ele vive em mim. Jesus, que Ele possa tomar a nossa vida. Betsebe era o centro da vontade de Deus. Em Betsebe, Isaac ouviu a voz de Deus. Em Betsebe, Isaac adorou. Em Betsebe, Isaac levantou o altar que tipifica Cristo. Você pode ficar de pé. Não saia do centro da vontade de Deus, moça. Não saia do centro da vontade de Deus, moço. Eu venho de uma geração que tudo a gente perguntava para Deus. Que tudo a gente perguntava para o Senhor. Eu venho de uma geração que eu me prostrava diante de Deus e: Senhor, é da sua vontade, é do seu querer. Eu venho de uma geração que a gente não dava um passo sem a vontade do Senhor.
Cuidado, filha. Não dá um passo sem a vontade de Deus. De replaçaio da rabagado bachúria de ramanaia. Dessa plaça minha fada era couve da manaia, xandera bacheia. Ete plaçaio da rabagado bachúria. A orientação de Deus aqui, não dê um passo sem a orientação de Deus. Se Deus não falou com você, segura. Se Deus não falou com você, para. Se Deus não falou com você, não vale a pena ir adiante. Se Deus não falou com você, não vale a pena investir. Não vale a pena fazer um investimento se Deus não disse sim. Se Deus está em silêncio, para um pouco e espere Deus responder para você. Não se precipite, não se precipite. É plaçaio da rabagado bachúria. É praça minha fá. Não se precipite para você não se quebrar no seu investimento. É praçaio da rabagado bachúria. Era folga daí o tete praça minha fá. É pra cachorro do bachúria. Levante a mão para adorar o Senhor. Oh! Declare, levante o seu altar. E menos de mim. Levante o seu altar. Levante o seu altar. E menos de mim. Oh, dete plaçaio da rabagado bachúria. E menos de mim. A folga daio dete plaça minha fá. E menos de mim. A folga daio que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça. Eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Vá adorando a Ele, vá adorando a Ele, vá adorando a Ele, vá adorando a Ele. Vá adorando a Ele, vá adorando a Ele. Vá adorando a Ele. Com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. O Espírito Santo, Ele está aqui. O Espírito Santo está aqui. Você vai começar a sentir agora o Espírito Santo te dando um abraço. Você vai começar a sentir agora o Espírito Santo te abraçando. Esse fogo que você está sentindo aí é a presença do Espírito Santo te abraçando. Oh, começa a receber agora esse abraço do Espírito Santo. Se tem glória, abra a boca e dá glória. Se tem aleluia, abra a boca e dá aleluia. Se tem línguas estranhas, abra a boca e fala em línguas estranhas. Recebe a unção de Deus sobre a tua vida. Seja cheio, seja cheio, seja cheia do Espírito. E menos de mim. Te plaçaio da rabaga de bechai. Recebe o som de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de Deus.
plaçaio da rabagado bachura de ramanaia. Te trouxe eu nessa manhã para falar contigo. Ai, o tete placa chorogodô bachúria. Conheço o teu coração e sei do que estás a passar. Ai, o tete placa chorogodô replaçamia fa. Eu sou o teu Deus, sou teu amigo. Eu estou no controle da situação. Ai, o tete plaçaio, dai o tete plaçamia fa. Nunca te desamparei. Eu tenho cuidado de ti desde o ventre da tua mãe. Quantas pelejas enfrentasse na vida, quantas vezes o diabo tentou destruir tua casa, tua família, mas eu me levantei, enviando meus anjos para guardar a tua casa, para guardar teu casamento. Eu, o Senhor, vou te abençoar na terra. Eu, o Senhor, não me esqueci das minhas promessas na tua vida. Está chegando a hora, está chegando o momento. É te plaçaio da rabagado bachúria, refolga daio te plaçamia fa. Ai, o te placa chorogodô bachúria. Eu vou te exaltar, eu vou te levantar, eu vou te abençoar. Muitos verão a minha glória, a minha glória, a minha glória na tua vida. Assim diz o Senhor. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu. Adore ao Senhor. Infinita humildade. Declare que ele cresça. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servos de todos os irmãos. Aleluias, aleluias. Há uma presença poderosa do Espírito Santo de Deus nesse lugar. E eu sei que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. De verdade. Não será só um jargão na tua vida. Você vai sair hoje diferente em nome de Jesus. Marcado pelo poder de Deus. Verdadeiramente o Senhor marcou esse encontro com a gente aqui, meu irmão. Então que você, quando chegar em casa, você lembre de tudo aquilo que foi falado aqui. Que você não deixe mais o diabo te roubar, te dando direções erradas, mas que você tenha discernimento no Espírito Santo de Deus para fazer e estar no lugar que Deus quer que você esteja, para fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Amém? Não faça as coisas de acordo com a tua razão. Ah, mas eu tenho razão. Eu já vi muita gente se dando mal por isso. Ah, mas eu tenho razão. Olha, não vai pela tua razão, vai pelo Espírito Santo. Amém? Quebra em nome de Jesus todo orgulho, tudo aquilo que o diabo às vezes tenta colocar, sabe? Sentimentos errados. E que em nome de Jesus teus ouvidos estejam obstruídos para a conversa mole de Satanás, mas totalmente limpos e livres para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez aqui nesta manhã. Recebe o nosso culto a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui cultuando ao Senhor, mas estamos saindo daqui cheios da Tua presença. Estamos saindo cheios aqui, Pai, da Tua graça. Aleluias. Leva cada um dos teus filhos na tua santa paz. Já oramos, Pai, pela vida, Pai, dos nossos irmãos que vão estar aqui às 3 horas. Abençoa, Pai, abre os corações em nome de Jesus. Obrigado por aqueles que estão em casa, para que também receberam a tua palavra. Obrigado pela vida, Senhor Deus, do bispo Gleiton, Senhor, esse homem de Deus que tem se dedicado, Senhor Deus, a levar o teu evangelho, a tua palavra, que não mede esforços no que diz respeito a fazer a tua obra, Senhor. Abençoa o teu filho,
Concede, Pai, os desejos do seu coração para a glória do Senhor Jesus. Como igreja do Senhor, nós abençoamos a vida dele, a sua esposa, a pastora Lene, todos os seus filhos. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Traz provisão onde quer que seja, Pai, de onde quer que seja, mas abençoa a vida do teu filho. É o que nós te pedimos, Pai, a nossa oração hoje. E que ele continue sendo usado por ti. Que ele continue sendo esse instrumento poderoso do Senhor para as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Divino Espírito Santo repouse sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um dos irmãos, sobre todo Israel de Deus espalhado em toda a terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deixa eu só orar aqui pela irmã Solange. Cadê a irmã Solange? Ela está ali. Vem cá, irmã Solange. Fez aniversário. 32 anos. Amém, irmã Solange? Quem mais aqui está fazendo aniversário? Tem mais alguém que fez aniversário esses dias? Não? Então vamos orar pela irmã Solange, amém? Glória a Deus. Que o Senhor possa te prosperar muito, irmã Solange. A senhora é uma bênção na nossa vida. Essa igreja lhe ama muito, viu? Nós, pastores, como toda a igreja, a gente deseja que toda sorte de bênção seja derramada sobre a sua vida. Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua luta e Deus nunca lhe deixou só. Eu tenho certeza disso, né? Então que nesse novo tempo que o Senhor está preparando, né, de novos anos de vida, né, que Ele possa derramar toda sorte de bênção, dar direção, sabedoria, em nome de Jesus. Que essa bênção ela possa se estender para toda a sua casa, amém? Os filhos, filhas, genro, amém? Em nome de Jesus. Pai, nós oramos pela vida da irmã Solange, Pai. Queremos te pedir, Pai, que o Senhor abençoe a tua filha. Conceda a ela muitos anos de vida, Senhor, e muita vida nos anos que estão por vir, Pai. Prospera o caminho dela, Senhor, em nome de Jesus. Realiza os sonhos, os desejos do seu coração para a tua glória. Abençoa a sua casa, Pai, a sua família, em nome de Jesus. Dá um presente especial à tua filha, Senhor. Tu conheces o coração dela e o Senhor sabe aquilo que ela necessita, aquilo que ela te pede tanto. Então, como ministro do Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor presenteie ela, Senhor. Abençoa a tua filha, em nome de Jesus. Obrigado pela vida dela e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus abençoe a vida do Bispo Lito. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Marcar um dia para ele vir ministrar aqui. Amém? Glória a Deus, vai ser uma bênção. Queridos, não esquece, tá? Você que vai estar em casa às 3 da tarde, acompanha pelas redes sociais, porque estará aqui, né, o pessoal que fez a sua inscrição para o culto das 3, e será uma grande bênção também em nome de Jesus, amém? Vai orando pelos irmãos, orando pelos ministros. Quero agradecer o pessoal da mídia, o pessoal aí, os voluntários. Deus abençoe o pessoal. Tem cantina aí, é? Tem cantina? Tem cantina, abençoa a cantina. Deus abençoe os levitas abençoados já do Senhor. Vai na paz do Senhor.